Vamos lá, gente. Já que a chuva impediu de estar fazendo ao vivo, eu vou gravar esse vídeo, tá? Eu vou, deixar salvo no YouTube. Vou deixar ali contatos, né? E-mails, tudo certinho, para que vocês possam estar entrando em contato comigo e estar tirando qualquer tipo de dúvida. Eu tinha feito aqui até uma apostila bem legalzinha aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Uma das coisas que eu tenho visto muito aqui de perguntas nos grupos que eu participo, de WhatsApp, Facebook, Telegram e tudo mais, perguntas de direito, né? O processo está concluso, foi negado, fizeram muitos quesitos, né? Ou então, impugnaram o meu laudo, o que eu faço agora? Nada, você não faz nada. Enquanto não for intimado pelo juiz, você, perito, não faz nada. Por quê? Porque você é auxiliar do juiz, certo? Então, quem manda no processo, digamos assim, é o juiz, não é você. Não somos nós, peritos, né? Nós somos ali apenas auxiliar do juiz, nós não somos partes. As partes é quem? Via de regra, autor e réu. Essas são as partes do processo. A nossa ligação é com o juiz, tá bom? Então, assim, quando surgir alguma petição ali, falando a respeito de honorários e tudo mais dos advogados, nós, peritos nomeados, né? Peritos nomeados pelo juiz, temos que aguardar ele nos chamar para que a gente possa se manifestar nos autos, tá bom? A gente sempre tem que esperar o juiz nos chamar para poder manifestar nos autos. Por quê? Porque às vezes ele pode indeferir alguns quesitos, a impugnação que foi feita no seu laudo, o juiz pode não levar em consideração. Então, assim, são várias situações que podem ocorrer. Motivo esse que esperem o juiz intimar você, perito. Isso eu digo para os peritos que são nomeados pelo juiz, porque os assistentes técnicos é diferente. Por que é diferente? O assistente técnico, ele é contratado pela parte, ou seja, ele é um perito de confiança da parte. Então, assim, nós temos aqui o perito nomeado e o perito assistente técnico, certo? Aí, o que acontece nessa questão? O perito nomeado, ele vai lá e atua conforme o juiz vai chamando ele, né? O assistente técnico, ele é contratado pela parte. Aí, o que acontece? A parte vai lá e contrata ele e fala que, olha aqui, o perito, que ele é um especialista, estou falando mais aqui na minha área que eu atuo, na grafoscopia e documentoscopia. Vai lá e contrata o teu trabalho para que você, assistente, faça junto com participe ali da realização da perícia, coleta de assinaturas, etc., junto com o perito nomeado pelo juiz. Aí o assistente técnico aguarda o perito nomeado pelo juiz entregar ali o laudo nos autos. Quando ele entrega, o advogado da parte, ele vai lá e fala, toma aqui, analisa esse laudo para mim. Aí ele vai fazer um parecer, certo? Ele vai fazer um parecer técnico ali e vai entregar para o cliente dele. O cliente dele, que é o advogado, ele vai protocolar isso nos autos, certo? Então, vejam bem, a figura do assistente técnico e o perito são situações diferentes. Por quê? Para começar pelas responsabilidades. O assistente técnico, ele não tem responsabilidade ali nos autos, a não ser ali com ele mesmo e, né, a questão ética da profissão em si. Já o perito nomeado pelo juiz, ele pode responder um processo civil, criminal e administrativo. O civil criminal pode ser tanto na esfera civil como na federal, tá? Na esfera estadual, né, ou na federal. Por quê? Porque quando o perito nomeado, né, o perito do juiz, ele comete
algum ato por imperícia, negligência, imprudência no processo, ele não fez isso com a parte, ele fez isso com o juiz, certo? Então ele vai ser responsabilizado sim. Até aqui eu deixei alguns artigos que tratam muito bem a respeito disso, que é do artigo do 464 ao 484 do Código de Processo Civil, né? Deixei até aqui. E também, deixa eu procurar aqui para vocês certinho. Aqui que ele fala que pode estar, vai responder por um processo crime, além do fato de que, dependendo da situação, você, perito nomeado do juiz, pode ficar de 2 a 5 anos sem atuar em nenhuma vara em nível nacional. Isso quer dizer o quê? Que quando acabar esse período de 2 a 5 anos, provavelmente você não vai ser nomeado em mais nenhum outro processo, né? Porque aí fica marcado ali, você fica queimado para com o juiz. E isso com o perito nomeado pelo juiz. Assistente técnico é outra situação. Então aqui, toda vez que eu falar perito, é o nomeado pelo juiz, tá? Então quando falar alguma coisa diferente, eu vou dar ênfase aí no que diz respeito ao assistente técnico, tá bom? Então, basicamente é isso que funciona e os cuidados que a gente deve ter. Então, assim, se você tem interesse em ingressar nessa carreira, que eu acho maravilhosa, que eu, nossa, sou muito suspeita em dizer porque eu gosto muito, você tem que estudar bastante, você vai ter que ler muito, você vai ter que ter conhecimentos básicos do direito, entende? Para você saber, eu até listei aqui um rol de terminologias, né, que é usado no processo, que eu achei bem interessante, né, que é a intimação, quais são os tipos de despacho, entende? Porque assim, você tem que entender o processo, porque se vocês pegarem lá um processo online, né, que a maioria agora é tudo online, de 1.500 movimentos, e dá em torno de 1.500 páginas, se fosse físico, talvez, mais ou menos nesse tanto. Só se você tivesse que ler tudo isso, tudo, não faz sentido, né? Fica muito... não dá. Então, assim, tem que ter conhecimento, por quê? Para saber o que é uma petição inicial, o que é a contestação, o que é o despacho saneador, que é o despacho que organiza ali o processo, né? E, via de regra, é ali, nesse despacho saneador, que, via de regra, que o juiz diz para o perito o que ele tem que fazer. Né? O que ele tem que fazer, qual é o tipo de perícia. Lembrando que o perito também tem que entender qual que é o trabalho dele, porque recentemente, eu também sou advogada, né? Eu peguei um processo na qual a perita pediu alguns documentos. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas é perícia grafotécnica, por que ela está pedindo esses documentos? Fui lá ver o processo. No despacho saneador estava escrito assim, que o juiz deferiu as provas, né? As provas oitiva das partes, testemunha, provas documental e perícia grafotécnica. Essa perícia grafotécnica, ela entendeu que seriam as provas documentais também. Então ela pediu uma série de documentos que não fazia parte do que ela tinha, do trabalho que ela tinha que realizar ali nos autos. Aí então, eu que entendo, vejo as perguntas, fui e perguntei, fiz uma petição informando que os tais documentos serão entregues no dia da perícia, porque ela não pode ficar sem a carteira de habilitação, um RG, são documentos pessoais que a pessoa carrega, e que no dia da perícia ela ia mostrar para o perito, para que ele pudesse tirar fotos, ou escanear, não sei, ou a forma que ele utiliza. Mas eu peticionei perguntando por que aqueles documentos, já que eu coloquei lá o despacho saneador. Perícia grafotécnica, entende? Aí, a perita foi e falou que estava realmente só aqueles tais documentos, em que eu já havia informado ali, né, anteriormente. Então, assim, vocês precisam saber, precisam entender
o que que é o que que é, como que funciona o processo. Porque senão vocês vão ter que ler todo ele. E geralmente, via de regra, a gente lê o quê? A inicial, contestação, despacho assinador e vamos ver os documentos. Mas pode acontecer que no meio disso, o processo, ele, no andar dele, surge essa questão da perícia, né? Surge essa questão da perícia ali, aconteceu alguma coisa ali e surgiu essa questão da perícia. Só que não estava lá na inicial, não estava lá na contestação. Foi uma petição lá que apareceu no processo e que agora vai ter que fazer a perícia, seja ela qual for, grafotécnica, documentoscópica, contábil, não interessa. Aí você vai ter que também analisar ali, ver a quais movimentos, a quais páginas ou ID, né, também na Justiça do Trabalho, o juiz está se referindo. E você vai ter que ler aquilo lá, entende? Então, assim, você vai ter que ler, vai ter que entender, interpretar aquilo para poder saber o que está acontecendo. Tem dúvida? Gente, por favor, não hesitem em perguntar. Liga para o advogado, entende? Liga para o advogado. Liga para o advogado e converse. Fala assim, doutor, tudo bom? Olha, eu fui nomeada aqui para fazer essa perícia, né? Assim, eu queria entender melhor o caso. Liga, gente. Só liga. Só que assim, não tome uma parcialidade. O perito deve ser imparcial, porque ele é auxiliar do juiz e o juiz, via de regra, é imparcial. Então você, perito, também tem que ser imparcial, né? Então assim, você vai lá e conversa com ele. Não precisa falar, eu tô perdido, não sei o que eu faço. Não faz isso, que não é legal. Vai lá, veja, pergunte para o advogado, tenta entender. Eu fiz isso. Eu vi lá um processo, aquele monte de coisa, aquele monte de documento, vários processos administrativos e tal. E eu liguei para ele, falei assim, doutor, olha, tem aqui a perícia para poder fazer. E você pode me explicar a situação que acontece aqui nesse processo? Ele, sim, doutor, ó. Aí ele foi e me explicou. Mas, assim, como eu também sou advogada, facilitou para mim, porque quando ele começou a falar, eu já entendi tudo. Então ele não precisou falar muito. Aí eu já entendi, certo? Eu já entendi. Agora, quando você não tem essa intimidade com o direito, com o processo em si, você vai perguntando ali para ele, sabe? Vocês vão perguntando, para que você possa fazer um laudo que não venha ser impugnado, ter que responder N quesitos complementares e tudo mais. Então é legal você já pegar e fazer um laudo bem assim, bem feito, tá? Explicando ali bem certinho o que é, o que não é. E de preferência, façam laudos inteligíveis. Se é uma assinatura questionada, um documento questionado, assinale ali, faz um quadradinho de vermelho. Se é o paradigma que você está fazendo a comparação, faça ali um quadradinho de verde, para a pessoa entender o que ela está olhando. Ela fala assim, olhei, já sabe. Porque senão fica difícil. A pessoa que não entende o teu laudo, complicou, porque ele vai te encher de perguntas de quesitos complementares, que ele não entendeu nada do teu laudo, né? Então isso é muito importante, gente. Assim, é uma pena, eu fico muito triste mesmo de não poder ter feito isso online, porque eu queria que vocês enviassem perguntas, questionamentos e tudo mais, e que eu não ficasse aqui só falando e tudo mais. Mas enfim, vamos lá e no futuro, muito breve, vai dar certo fazer isso ao vivo. Então é isso, gente. Assim, resumidamente, tá? É mais ou menos isso que acontece num processo. Vocês têm que entender, têm que ler. Não tem como você... eu gostei da carreira de perito, eu vou ser um. Não. Você tem qualidade, você tem qualificação para isso? Você tem facilidade de entender o direito? Porque se você não tiver essa facilidade de entender o direito, fica complicado até mesmo para você ser um assistente técnico. Porque a pessoa vai ter que explicar tudo, nos mínimos detalhes para você. Isso é muito chato, sabe? É muito chato.
Eu não tenho essa paciência de, para um profissional, ter que explicar para ele tudo. Eu quero que ele já entenda uma parte, para que eu tenho que ficar explicando tudo? Então, assim, é muito importante, gente, é muito, 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 muito importante que vocês entendam essa parte do direito, sabe? Que entendam mesmo essa parte do direito, porque, assim, nós somos peritos nomeados pelo juiz, a gente é um auxiliar dele, e há pessoas ali que tá esperando, ansiosos ali, o resultado daquilo, porque você pode destruir uma vida por causa disso. É algo muito sério, não é brincadeira, tá? Ser perito é algo extremamente sério. Vejo muitos cursinhos falando, você vai ganhar rios de dinheiro, isso, aquilo. Gente, não caio nessa, porque não é verdade, tá? Não é verdade. Demora um tempo ali para você receber teu dinheiro. Se você tá pela assistência judiciária gratuita, geralmente é pago pelo Estado. Isso demora, porque vai ser só após o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é o quê? Quando o processo encerra, tá? Quando o processo ali acaba, entende? Então você vai esperar só até o final. Isso, hoje, eu brinco muito com os clientes, né? Mas teve um processo no Brasil que durou 125 anos. Começou com a princesa Isabel, terminou com os herdeiros deles, e eles ainda perderam, né? E aí, acabou o processo. Então, assim, é difícil dizer quando a gente vai receber. Esse é o processo mais longo na história do Brasil. Então, assim, é demorado, tá? É muito demorado. E para atuar como assistente técnico, você tem que ter esses conhecimentos. Você tem que ter esses conhecimentos básicos do direito, entende? Esses conhecimentos básicos. Até mesmo para poder peticionar. Você sabia que você precisa ter um token? Você precisa ter um negocinho para assinar de forma digital? Porque da mesma forma que tem ali escrita, agora, né, com a questão da tecnologia e tudo mais, você tem que ter ali a tua assinatura virtual, tua assinatura online, assinatura digital. Você tem que ter ela. E isso é feito ali, via de regra, com token. Há outros tipos de assinatura, mas isso eu não vou entrar agora em questão, porque é outra situação. Mas você precisa ter essa assinatura, né? Porque senão não tem como você peticionar. E isso de ficar, que eu já vi gente falando, eu vou entrar em contato com a secretaria lá da vara, vou mandar por e-mail, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Pois bem, você corre um grande risco do servituário não simplesmente não protocolar o teu laudo. Isso acontece, não é trabalho dele, é seu. Então, tem que tomar esses certos cuidados, sabe? Você tem que tomar esse cuidado. Aí, às vezes, você tem ali acesso aos autos. Aí, de repente, você perde aquele acesso aos autos. Aí você tem que peticionar pedindo acesso aos autos. Por quê? Porque geralmente eles dão um prazo, pelo menos aqui no Paraná, em Curitiba, ele dá lá, habilitado por 100 dias, habilitado por 90 dias, né? Então, você está habilitado ali como perito a ter acesso ao processo nesse período aí. Quando acaba esse período e você ainda não entregou teu laudo, precisa de ter acesso aos autos e tudo mais, aí sim você entra em contato com a secretaria e fala, olha, eu preciso ter acesso aos autos. Isso se você não conseguiu peticionar. Você fala que você precisa de acesso aos autos, que você é perito, ou então manda um e-mail. É melhor mandar um e-mail que fica ali registrado. Aí eles vão te dar acesso aos autos novamente. No meu caso, como eu sou advogada e sou cadastrada também como advogada no tribunal, eu não preciso disso, porque a minha assinatura, eu consigo ver ela tanto na perícia como na advocacia. Então, para mim, me indifere quando que eu perco o acesso aos autos, porque de qualquer forma eu consigo acessar. E protocolar, de qualquer forma, eu também consigo protocolar, né? Então, é assim, eu vejo essas coisinhas assim, e como advogada, vem laudo pra mim, pra impugnar e tudo mais. Aí você percebe nitidamente ali o perito quando ele não tem ali familiaridade com o direito, né? É nítido a pessoa quando ela não tem familiaridade com o direito. E isso dá aqui o quê? Pro advogado
impugnar o laudo com muito mais, ali, com muito, assim, no sentido de, o perito, ele não sabe nada, não sabe nem o que tá fazendo ali, fez tudo errado, alguma coisa, né? Não vamos exagerar também, não é assim. Né? Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter, tá? A gente tem que ter mesmo esses cuidados, tá? Porque senão vai dar muito problema, entendeu? Dá muito problema. A questão aqui também de que a gente aqui no Brasil, a gente não tem nenhum órgão que regularize a nossa profissão. Em que pese tenha saído aí falado que foi reconhecido como profissional, não tem lei, entende assim? Não tem lei que regulamenta isso. Não existe uma lei. Regularizou como profissional. Tá, mas e aí? Não tem essa regulamentação dos deveres e obrigações do perito, tá bom? Então tem que tomar esse cuidado aí. Você também pode, o juiz pode te substituir quando faltar aqui conhecimento técnico ou alguma coisa ali, o juiz pode tá te substituindo. Aqui, gente, a questão criminal, a gente pode ser preso também, tá? Com relação a isso. No que diz respeito ao administrativos, é assim, alguns tribunais, eles pedem que a pessoa seja vinculada a algum órgão de classe. Órgão de classe é o quê? O CREA, CRM, CRO, OAB e etc. Entende? Então, assim, alguns tribunais pedem isso e você tem que estar cadastrado a ele. O próprio Código de Processo Civil, ele fala que o juiz vai pesquisar. Deixa eu só aqui ver onde que eu anotei. Que ele vai encontrar o perito nas pesquisas dele e dentre esses locais, ele cita a OAB. Então, se você é perito e advogado, você pode exercer essa função sem problema nenhum. O que não pode é você ser perito no processo no qual você atua, entende? Você pode ser, não é aconselhável, eu sei também que como não é aconselhável advogar em causa própria, é você ser auxiliar de você mesmo, entende? Aí complica um pouco, né? Porque aí o juiz vai ver ali o teu parecer técnico, né? Como auxiliar, vai ser, bom, já é advogado na causa. O parecer técnico do próprio, é óbvio que vai puxar a sardinha pra você. Então, não é aconselhável, tá bom? Não é aconselhável que você faça isso. Pode, mas não é aconselhável, tá bom? Então, é isso. Você pode atuar como advogado e perito, desde que não seja no teu processo, no processo ao qual você atua. Não pode, tá bom? Não pode, não pode. Isso aí é proibido, é interesse da causa, então assim, não pode, tá bom? Não façam isso porque isso não pode. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Que aqui o perito não é parte, expliquei algumas terminologias, enfim. Resumidamente seria mais ou menos isso a live. É claro que tem algumas outras questões aqui muito importantes, mas eu espero que eu consiga remarcar, tá bom? A nossa live aí, para que eu possa estar explicando um pouquinho para vocês, até mesmo com mais calma, né? Porque senão é muito ruim, um vídeo muito longo, né? Vocês vão enjoar da minha voz, tá bom? Mas era isso que eu gostaria de passar pra você. Uma coisa. Gente, tem que ter carimbo também, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um carimbo. Absurdo? Sim, eu achei, mas ok. Por que eu tive que ir atrás de um carimbo? Porque eu precisei de um documento de órgão público
E aí eu precisei de carimbar para poder entregar o documento que eu fiz para o órgão público, entendeu? Eu tive que fazer isso, tá? Aí eu peguei, fui lá e carimbei. Carimbei. Então eu precisei de um carimbo. Precisa. Fazer o quê? Precisa. Né? Então é isso, tá bom? Ah, gente, outra coisa. Ó, você assistente técnico, tenha sempre uma maquininha, tá bom? Pra não vir as pessoas falar, oh, eu não tenho dinheiro. Não, a gente passa no crédito, entendeu? Aqui passa no débito e tá tudo certo. Gente, tenho essas coisas, assim, é brincadeira, mas é muito sério. Porque você pode deixar de ser um assistente técnico, alguma coisa assim, em virtude disso, tá bom? Então, façam isso, tenham essas coisas, tá bom? E comprem livros, bastante livros. Um livro que eu indico, que eu gosto muito, é esse aqui do Samuel. Eu adoro esse livro. Nossa, eu amo ele de paixão, esse livro aqui. Um outro livro que eu gosto muito, que é um tira-dúvida, tipo de bolso, é esse aqui. Eu gosto muito dele também. Tem umas terminologias, algumas coisinhas assim, que às vezes é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Aí você vai lá e olha, ah tá, é tal coisa, lembrei o nome e tal, e tá tudo certo, e vambora. Mas tem vários outros aqui também. Tem esse aqui também que eu gosto bastante. Tem esse aqui do Eric, que eu tô terminando de ler. Esse daqui do Eric, que é muito bom. Eu adoro esse aqui também, é muito bom para documentoscopia, é bem legal, né? Eu gosto bastante dele, ele e o Samuel. Outro livro que eu acho assim interessante, mas para você que tem um pouco mais de experiência, porque o linguajar dele é um pouquinho cansativo, mas é muito bom também, é esse livro aqui, tá bom? Tem outros do Luiz Roberto Ferreira Falati, que ele também fala um pouco acho que é dessa parte de processo, parte civil, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar ali certinho e depois eu passo para vocês, tá bom? Bom, eu vou disponibilizar o vídeo no YouTube, né? Vamos ver se vai dar, no Face, Instagram, tal, onde eu puder, eu vou estar disponibilizando o vídeo. E ali para vocês, se quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, eu também vou deixar o e-mail ali para acesso e tudo mais. E se vocês quiserem também comprar minha apostila, que eu vendo ela, é só acessar ali o site também. Vou deixar ali tudo certinho para vocês, tá bom? Então tá, gente. Até mais, obrigada, até breve, de forma ao vivo, online, ao vivo, tá bom? Até mais!